A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos ficou mais aflorada após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras por razões políticas. Essa taxação é uma retaliação direta contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em uma ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O clima começou a esquentar durante a realização da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, em que Lula criticou o uso do dólar como moeda padrão. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Trump respondeu com uma ameaça indireta contra o Brasil de aplicar 10% aos países que se alinhassem ao que chamou de políticas anti-americanas. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. Dias depois, Trump, por meio de uma carta, anunciou a tarifa de 50% sobre exportações do Brasil para os Estados Unidos. Mas a decisão não foi motivada apenas por fatores econômicos e teve um fundo político que envolve Bolsonaro. Na carta, Trump escreveu que a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, é uma vergonha internacional. Logo, as articulações no Brasil começaram entre autoridades e a campanha publicitária em que o governo Lula afirma que um país soberano não abaixa a cabeça para outros países. Dias depois, o governo dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Brasil por meio da chancelaria do país, na rede social X, com uma retaliação muito esperada contra o Brasil, motivada pelas ações do Moraes. Como resposta, o presidente Lula regulamentou a Lei da Reciprocidade, que abre margens para o governo federal adotar ações comerciais em resposta a decisões unilaterais contra o Brasil. Para tomar essas decisões de quando o país deve ou não reagir, foi criado o Comitê Interministerial de Contramedidas para analisar cada caso. Na situação Brasil e Estados Unidos, o ex-secretário de Comércio Exterior, Elber Barral, explicou como fica a imagem do Brasil como parceiro comercial internacional. Se fosse simplesmente o Brasil, nós teríamos realmente uma situação de talvez incompreensão de alguns parceiros comerciais. Mas os Estados Unidos estão atacando o mundo todo ao mesmo tempo, né? Então, são medidas adotadas contra os mais diversos países, inclusive países muito pobres, estão sendo vítimas de tarifas norte-americanas. Então, eu acho que o desgaste é ao contrário. Eu acho que o Brasil agora tem uma oportunidade, inclusive, de representar boa parte do mundo em desenvolvimento, e há um desgaste quase irreparável da imagem dos Estados Unidos. Com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o governo norte-americano começou a avaliar se o Brasil adota práticas comerciais consideradas desleais, que poderiam prejudicar o sistema de pagamentos brasileiro, o PIX. Lula fez um pronunciamento em rede nacional que apresentou ações do governo federal para contornar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e classificou a medida como uma chantagem inaceitável. No dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes apontou a aproximação entre Trump e Bolsonaro como uma tentativa de interferência no sistema judiciário brasileiro. Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do PL, além de determinar medidas cautelares sobre a alegação de que Bolsonaro poderia fugir do país para escapar da justiça. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição do uso de redes sociais, contatos com embaixadas e com seu filho, Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Então aqui, uma pessoa inocente, nós vamos enfrentar a polícia todos. O senhor não vale para mim é a lei de Deus. Em resposta, os Estados Unidos determinou a suspensão do visto de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux
não tiveram os vistos revogados. Na última segunda-feira, o presidente Lula disse que a guerra tarifária só vai começar quando ele responder a Trump. Olha, deixa eu te dizer por que eu estou com uma certa tranquilidade. Primeiro porque eu tenho o Ministério do Exterior trabalhando isso, eu tenho uma pessoa da qualidade do Alckmin trabalhando isso, e tem os empresários que têm que entender que antes dos governos tentarem resolver, os empresários brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários. Nós não estamos numa guerra tarifária. A guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? Os produtos brasileiros passarão a ser taxados em 50% a partir do dia 1º de agosto. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para coordenar as negociações americanas. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com.